E agora o Balanço abre espaço para assédio sexual. Importantíssima pauta que precisa ser debatida diariamente aqui conosco. Recentemente, você se lembra de um caso aqui na nossa capital sergipana que chocou a população? Nós noticiamos, comentamos, acompanhamos. Você veja pela imagem. Um elemento foi flagrado importunando sexualmente uma passageira. Tá ele aí, ó, num ônibus do transporte coletivo. Tá aí a imagem dele. A vítima estava ao lado. A vítima, então, de uma maneira muito rápida e assertiva, ela fez uma transmissão ao vivo, lembra? Pelas redes sociais. E ela foi narrando, perguntando para ele, inclusive, questionando o rapaz: escuta, o que é que você está fazendo? Você tem consciência do que você está fazendo nesse momento aqui? E, de repente, ele se levanta e sai. A moça, em seguida, publica o vídeo que mostrava esse passageiro segurando o seu órgão genital dentro do ônibus, enquanto estava sentado ao lado dela, no banco. Durante a gravação, a vítima questionou: escuta, o que você está fazendo? Gritou, pedindo socorro: gente, dá uma mão aqui, olha aí um tarado aqui, o doido aqui, ó. O homem deixou o ônibus após ser agredido, ser perseguido por passageiros e horas depois ele encontrou o seu destino. Foi encontrado morto na região norte da capital. E pensando assim, gente, veja você, em combater esse tipo de crime, o Tribunal de Justiça do nosso estado, através da Coordenadoria da Mulher, vai assinar com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros, CETRANSP, um convênio para a divulgação da campanha Sinal Vermelho, em mais de 500 ônibus que circulam em nossa capital e cidades do nosso entorno, da Grande Aracaju. A assinatura acontece nesta quinta-feira. Então vamos conversar agora com a Jéssica Cruz a respeito. E o mais importante, gente, a conscientização e a prevenção desse tipo de evento completamente abominável. Impressionante, né, Jéssica? O relato todo que você acompanhou, recuperamos a informação daquele tarado no ônibus, a história toda. Então agora seja bem-vinda. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Sérgio. Olha, a mulher, ela passa por diversos tipos de violência, né? E a violência doméstica, ela realmente é algo que está presente na nossa sociedade. Infelizmente, apesar de várias campanhas que são feitas. E às vezes a mulher não sabe como denunciar. Às vezes ela tem medo de falar, ela é proibida de falar. Então, olha, sabe isso aqui? É um batom que às vezes tem na bolsa da mulher. E ela pode usar isso aqui para fazer um X na mão e pedir ajuda. É a campanha do Sinal Vermelho, que já vem sendo citada desde 2020, é lei federal, é lei estadual, mas agora ela, através de uma assinatura de convênio, ela também vai ser divulgada dentro dos ônibus. A gente vai conversar com a juíza Gilmara Porto, que é a juíza coordenadora da mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe, para ela conversar com a gente sobre esse assunto, porque é a primeira vez que esse convênio é assinado, né? Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro eu quero agradecer, a possibilidade de estar aqui presente e falar dessa matéria que é de suma importância para nosso estado, para o nosso país. Sim, é a primeira vez que nós vamos assinar esse contrato com o CETRANSP, mas vale ressaltar que também já assinamos com a Copertause, então nós já estamos atingindo 75 municípios do estado de Sergipe com essa campanha do Sinal Vermelho, graças à Copertause, e amanhã assinaremos o convênio com o CETRANSP. Uma campanha que traz muitos resultados positivos para combater a violência? Sim, porque a gente primeiro precisa divulgar que essa mulher tem que denunciar essa violência. E a gente sabe que em muitos casos a mulher não consegue denunciar, porque está muitas vezes até aprisionada dentro do seu lar. Então é tão simples para essa mulher denunciar. Ela pode colocar uma toalha na janela, ela pode ir ao supermercado e com esse X de batom na mão e informar aquela pessoa que ela está sendo vítima de violência. Tem outras e várias outras maneiras dela denunciar apenas com esse X do Sinal Vermelho. Então, é de suma importância para que a gente consiga fazer com que essas mulheres consigam realmente denunciar e mudar a realidade sobre violência no nosso estado. A partir do momento que ela faz essa sinalização, nós, população, temos que oferecer ajuda, inclusive denunciando. Exatamente. Inclusive tem uma máxima popular que diz que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher, né? Não. A gente mete a colher sim, e a gente precisa socorrer e ajudar aquela mulher que está naquela situação que muitas vezes não consegue denunciar porque está aprisionada, como eu disse. Então a população precisa entender que a gente precisa socorrer mulheres que são vítimas de violência ou de qualquer outro tipo de agressão física, doméstica ou afetiva. A
partir do momento em que essa denúncia é feita, essa mulher, de forma imediata, tem acesso a uma medida protetiva? Na realidade, quando essa denúncia é feita, o popular, aquela pessoa próxima, o vizinho, o rapaz da farmácia, do supermercado, pode levar essa situação até a delegacia especializada ou a delegacia de polícia existente na cidade e sim, pode de logo deferir uma medida protetiva onde não tem juiz e onde tem juiz encaminhar para um requerimento para o deferimento dessa medida protetiva. Muitas pessoas que falam, será que tem confiança, que a gente tem que ter segurança na medida protetiva? Aí eu acho que a gente pode trazer como exemplo a Patrulha Maria da Penha, a Ronda Maria da Penha, que oferecem justamente apoio a essa mulher que tem a medida. Sim, a medida protetiva ela é um grande avanço para a gente, né? E agora com a alteração da lei, que ela ficou sem prazo de validade, faz com que a mulher fique mais segura ainda. E hoje nós temos as Patrulhas Maria da Penha e em alguns municípios do estado temos também a Ronda Maria da Penha, que é formada por policiais militares que dão apoio a essas mulheres que estão sofrendo risco de morte. É importante a senhora falar sobre esse risco de morte, porque muitas mulheres acreditam que não se chegará nesse ponto, né? Que, olha, ele só me deu um empurrão ou proferiu palavras violentas, mas nunca me bateu. São apenas primeiros passos para essa morte. Né? Que bom que você tocou nesse assunto, porque infelizmente algumas mulheres não se identificam como vítimas. E não se identificam como vítimas porque a gente tem uma cultura machista. Então a mulher justifica aquela agressão verbal, aquele momento em que ela está sendo humilhada, com, ele está fazendo isso porque ele é ciumento, ele está fazendo isso porque ele tem um temperamento forte. Não. Ele a está agredindo verbalmente. E é sabido por pesquisas já feitas que a violência ela nunca começa com a violência física. A violência começa com a violência das palavras, com a humilhação, com tentar diminuir a mulher. E essa violência só vai aumentando, essa agressão tende a aumentar. É o que a gente chama de ciclo da violência. E muitas vezes a mulher até se equivoca, porque a violência que começa com a agressão termina caindo numa violência física. Só que esse homem, em dado momento, quer voltar, é o que a gente chama de fase da lua de mel, a mulher termina perdoando e, infelizmente, nem sempre esse homem muda. Às vezes a mudança é só temporária e termina com os feminicídios que a gente tem visto aí, infelizmente, no nosso país. Essa mulher, ela está viva, é sinal que ela precisa pedir ajuda, ela precisa fazer isso, né? Precisa também a gente fazer esse apelo para ela. Sim, e vale a pena a gente ressaltar que hoje tem sido estabelecido, já implementado em quase todos os municípios do nosso estado, os CRANs, que é um centro de referência de atendimento à mulher, um espaço que eu chamo de espaço do amor. Por quê? Porque tem por objetivo principal fazer com que essa mulher recupere sua autoestima. Porque a gente sabe que a mulher que está no ciclo de violência, ela não se reconhece mais. Ela está tão destruída emocionalmente e até fisicamente que muitas vezes ela não consegue procurar ajuda. Então, mulheres, procurem ajuda. Procurem os CRANs de sua cidade, procurem as delegacias de sua cidade, porque, como foi dito anteriormente, a violência ela começa com agressão verbal, mas ela pode terminar com agressão física e até com morte. Doutora, falando sobre esse convênio, a partir dessa assinatura que será feita amanhã, essa divulgação já passa automaticamente a ser feita nos ônibus? Sim, o Tribunal de Justiça, na pessoa do presidente, o Dr. Ricardo Múcio Santana de Abreu, amanhã assinará esse convênio e os 512 ônibus que rodam em Aracaju e na Grande Aracaju passarão a circular com a campanha do Sinal Vermelho, que é um grande avanço para o nosso estado. Muito obrigada pela informação. Sérgio, muito importante chamar a atenção dessa mulher e nós precisamos, todo mundo precisa ficar atento a esse sinal que é emitido por ela, um sinal de socorro. Muito obrigado pelas informações, pelas orientações. Você que tem um domínio completo dessa pauta, que entende bem desse assunto. Muito obrigado às duas pelas elucidações que se fazem tão necessárias, minha gente. Essa prevenção, nós mostramos ali aquele caso. Agora, eu sempre penso na questão da prevenção. O quanto a prevenção se faz importante. E esse trabalho, me permita só um rápido comentário, no que se refere a um personagem importantíssimo nesse processo todo que somos aqui, somos nós homens. Nós somos um grande personagem nessa história, porque nós temos que não só transmitir isso para as pessoas, eu, por exemplo, como um homem veterano, para os meus amigos mais jovens, para a mocidade, para a juventude, para os rapazes, para a galera, para os moços, para os meninos. Você, pai, também, eu tenho uma menina, eu tenho uma filha, então tivesse um filho, também orientaria o filho. Nós precisamos começar a reconstrução dessa consciência masculina. Precisamos entender isso, por vários motivos que não consigo fazer com que caibam aqui. Eu sempre tive essa visão.
Sempre tive essa visão de respeito com relação à mulher, porque vivi e fui criado por quatro mulheres. Então, sempre desenvolvi isso. E o meu pai foi um grande exemplo também. Aí é que está, é o que eu te digo, é essa a origem da questão. Você ter esse respeito logo no começo, logo na sua infância, logo no tratamento para com as amiguinhas e por aí vai, e você vai crescendo e você vai entendendo isso, e você vai tendo esse desprendimento, você tem a compreensão exata quando um relacionamento se vai e acabou e está tudo certo, até flui de uma maneira muito leve, mas isso é uma conquista. Você tem que trabalhar isso na sua mente, você tem que trabalhar isso nos seus sentimentos. E com relação também aos relacionamentos profissionais, no dia a dia, nas relações sociais. É tão simples, é tão fácil, mas vem de lá. Vem lá da origem. Eu acredito que precisa haver essa abordagem com relação a homens. Você preserva as mulheres também cuidando dos homens. Um trabalho melhor, um estudo melhor, que existam centros de estudos relacionados ao homem. Como é que eu me comporto com o homem? É isso que falta. Como homem, como é que eu devo me comportar? E como é que eu devo mudar essa minha mentalidade porco, chauvinista? Essa coisa machista, horrorosa, de controle da mulher. Isso é uma coisa horrorosa, porque a gente não é proprietário de nada, a gente não tem nada, é tudo transitório, é tudo passageiro, é tudo instável. Agora, isso tem que mudar. Como? Mentalidade masculina.